A paz, irmãos. Que o nosso Senhor esteja sempre com vocês. Hoje eu vou contar mais um testemunho da minha convivência, do meu relacionamento com o Senhor. Então, eu já contei como o Senhor me chamou, já contei sobre o batismo meu, do meu marido e do meu pai. Hoje eu quero contar de uma coisa bem diferente que aconteceu comigo, porque assim, no início, quando a gente é chamado, no início a gente assim, parece que a gente está mais sensível, né? Então tudo toca, né? Ouvir um louvor, você fica comovido, né? Você sente a presença de Deus, parece uma coisa assim que você não segura dentro de você. Então eu estava numa fase assim que ou eu estava lendo muito a Bíblia, se eu não estivesse lendo a Bíblia, estivesse trabalhando, estava ouvindo louvor, eu ia tomar banho, colocava louvor. Então, esse testemunho que eu quero contar de momentos que eu estava ouvindo louvor no banho. Então, eu colocava o louvor bem alto. E eu tomando meu banho, eu cantava, sabe? Assim, bem desafinada, né? Parecendo uma gralha cantando, mas estava lá, louvando, louvando, louvando. Aí, nesses momentos de louvor, foram 2 louvores específicos. E como eu estava assim, louvando, perdi até a noção do tempo no banho, tá, gente? Começava até a tomar banhos mais longos, porque começava lá no louvor e esquecia da vida. E eu não lembro quais foram esses 2 louvores. Porque eu fiquei tão concentrada na experiência que eu tive que eu nem prestei atenção depois no louvor. Eu sei que estava louvando, cantando bastante, aí acabou o louvor, aí começou outro logo em seguida, e aí eu fechei meu olho e comecei a louvar, e como se eu não tivesse mais no banho, eu tivesse saído do banho. Foi uma sensação muito interessante, é como se eu tivesse sido levada para um outro ambiente. E nesse ambiente é como se eu estivesse recebendo um abraço, sabe? Um aconchego. Tava assim quentinho, assim, como se eu estivesse segura, bem tranquila, sabe? Num local que eu não queria mais sair. Tava tão bom, eu tava lá com o olho fechado, só que eu não percebia que eu estava no banho. É como se eu não estivesse mais no banho. Eu não estava no banho, eu não percebia que eu estava de olhos fechados. Eu só tinha a sensação de estar num ambiente muito bom, sendo abraçada, me sentindo segura. Não, eu acredito que eu fiquei esse louvor inteirinho desse jeito, sem perceber. É quando você está tendo encontros com Deus, tendo alguma experiência com Deus, você perde noção de tempo e espaço. Então eu estava totalmente perdida naquela sensação, naquele ambiente. Não via nada, só aquilo, eu só sentia. E eu acho que foi quando terminou o louvor, acredito eu, como se tivesse sido um estalo. Aí eu acordei. Eu fiquei assim, nossa, estou no banho? Como assim eu estou no banho? Eu fiquei assim, assustada, podemos dizer, né? Porque eu não estava no banho. Estava fora do banho. Eu sabia que era um local que não tinha água, não tinha nada, era totalmente diferente. E eu fiquei assim, parada, assim, falei, nossa, que incrível isso, né? Como é que pode, né? Tá, aí continuei, né? Como se nada tivesse acontecido. Continuei cantando o próximo louvor. Acabou o louvor. Daqui a pouco começou um outro louvor. De novo. Eu fora de novo do banho. De novo, naquele ambiente de aconchego, de abraço. Aquela sensação maravilhosa. Aquela sensação que você não quer sair mais. Você quer ficar ali para sempre. E continuei ali. E sentindo aquilo, sentindo a presença, gente, sentindo a presença de Deus, sentindo o amor de Deus. Então eu queria ficar ali. E é interessante que você, como eu disse, você perde a noção de tempo e de espaço. Eu não sabia onde eu estava, mas sabia que estava no lugar bom. Então, de novo, eu não percebi que eu estava tomando banho. É como se eu não estivesse debaixo do chuveiro. E acredito eu, de novo, que acho que foi o start do início do louvor para começar e o final do louvor para terminar. Então, se o louvor tinha 3 minutos, fiquei 3 minutos naquela situação. Se o louvor tinha 5 minutos, fiquei 5 minutos naquela sensação. Então, quando acabou esse louvor, de novo, eu acordei. Aí eu fiquei assim, nossa, que incrível!
Eu fiquei assim muito, muito, muito admirada. E depois que aconteceu isso, aí eu falei, não, preciso contar. Né, no início a gente é tolo, né, e fica contando tudo. Depois eu aprendi que nem tudo se conta. E aí eu fui contar pro meu marido. E o meu marido, você deve ter dormido dentro do banho. Aí eu falei pra ele, mas como assim? Quem é que vai dormir em pé, debaixo do chuveiro? Não, não tem outra explicação, você dormiu dentro do banho. Aí eu fiquei assim, meio cismada, né? E resolvi não discutir. Mas eu aprendi que tem certas coisas que você vai contar e outros não vão acreditar. Igual agora, você tem todo o direito de não acreditar que isso ocorreu comigo. Mas como vai ter outras pessoas que, se ouvirem esse relato, passaram pela mesma situação, não debaixo do banho, mas assim, às vezes almoçando ou assistindo um culto, em algum momento sentiu que foi levado e estava junto do Senhor, junto do Pai, recebendo um abraço, um aconchego, sentindo o amor. Eu não entendo muito disso, tem gente que fala que isso é arrebatamento de espírito. Se eu tive meu primeiro arrebatamento de espírito no banho. E é uma coisa maravilhosa. E quem nunca teve, pede para Deus que você quer ter essa experiência. Pede para o Senhor que você quer ter um arrebatamento de espírito, que você quer conhecer mais dele, ver mais dele. E é uma coisa que marca, você não esquece. E só que assim, a gente fala que a gente não esquece, mas, por exemplo, com o decorrer do tempo, você não fica mais lembrando, né? Porque vai acontecendo várias experiências, várias coisas, e isso como se ficasse guardado no seu subconsciente. Mas eu quero passar isso para vocês entenderem que coisas sobrenaturais com Deus acontecem. E eu vou aproveitar até contar um outro testemunho debaixo de chuveiro, ouvindo o louvor. Teve um outro dia que eu tinha combinado com meu filho da gente ir no shopping tomar um sorvete, só eu e ele, né? Aí eu fui tomar meu banho, ouvindo o louvor, eu tive um quebrantamento muito grande nos louvores e ao mesmo tempo desespero. Por quê? Porque quando eu estava ouvindo, aí começava a vir várias pessoas na minha cabeça. Nossa, mas e se essas pessoas não encontrarem Cristo? Se essas pessoas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno, sabe? Sabe aquele negócio assim, uma sensação? Ao mesmo tempo, alegria porque eu encontrei Cristo, mas uma preocupação, um desespero por outras pessoas. E aí eu tomei meu banho e tudo, aí eu saí até rápido, porque eu fiquei assim tão, chocada, podemos dizer, porque foi um choque de realidade. Como se eu percebesse que nem todo mundo fosse ser salvo, sabe? Porque quando você está vivendo experiências com Deus, está tudo mil maravilhas, aí você vê que teu filho, teu marido, teu pai, tua mãe estão seguindo você. Ele é um mundo perfeito. Então, como se todo mundo fosse ser salvo. E aí nessa veio o meu irmão, porque teve um vídeo anterior que eu falei para vocês que ele não é uma pessoa convertida, ele na época foi convencida. Por quê? Porque hoje ele abandonou tudo. Parece que ele nem acredita direito mais em Deus, né? É até difícil de explicar por razões humanas. Porque, gente, a igreja, ela é um local de pecadores, não é local de pessoas santas. Então, estando na igreja, você vai ver pessoas que ainda vivem em pecado, mas que estão lutando para vencer o pecado. E pelo jeito, ele e a esposa dele viram pessoas em situações de pecado e abandonaram tudo. Então, o que acontece? Eles não eram convertidos, porque convertido está na igreja seguindo Cristo, não seguindo pessoas. Então, se as pessoas podem te decepcionar, mas Jesus Cristo não te decepciona. Então, eu vou na casa do Senhor em busca de Cristo. Se os outros ainda não conseguiram se converter, que Deus os abençoe e os ajude. Mas isso não é motivo para largar a igreja. Tá, então aí, voltando, né, eu tive esse quebrantamento, essa preocupação, lembrei do meu irmão, aí eu fui com meu filho pro shopping tomar um sorvete. E a gente no shopping tomando sorvete, gente, eu tava com aquilo, sabe? Quando você não consegue nem prestar atenção direito no que o teu filho tá falando, porque eu olhava para as pessoas e ficava olhando. Senhor,
Será que essa família ali que está tão alegre conhece o Senhor? Será que eles ouviram falar do Senhor? Porque estão tão felizes ali, ai, que eles não tenham um fim trágico, né, de ir para o inferno. Porque, gente, às vezes a gente pensa assim, a morte aqui, nesse mundo carnal, é horrível. Gente, o horrível é ir para o inferno. Se você morreu em Cristo, você vai para Ele. Agora, se você morreu e não estava em Cristo, ir para o inferno, isso que é o horrível, o resultado final. Aí eu ficava pensando e olhava um monte de gente. Olhava para várias pessoas, várias famílias, pessoas que estavam sozinhas, pessoas que estavam tristes, pessoas que estavam alegres, e eu ficava analisando, será? Então aquele passeio que era para ser alegria no meu coração, que eu estava passeando com meu menino tomando um sorvete, eu fiquei analisando vidas. E eu acho que muitos, a princípio, quando se convertem, deve passar isso pela cabeça. Deve ficar pensando, meu Deus, quantas pessoas que a gente conhece que podem ir para o inferno. Isso é muito triste, se a gente for parar para pensar, né? Mas assim, uma coisa que me traz alegria ao meu coração, que tem promessa de Deus para o Brasil, tem promessa de Deus para o mundo, antes da volta de Cristo, que é o derramar do Espírito Santo. Então vai ter um avivamento. Muitos dizem que esse avivamento vai ser só para o povo da igreja. Eu acho que esse avivamento vai ser para todos aqueles que têm um coração bom, que ouviram falar de Jesus ou ainda não ouviram falar de Jesus, mas tem aquela lei de Deus dentro do coração. E o que seria essa lei de Deus dentro do coração? Eles procuram fazer o melhor, eles tentam fazer o bem para quem eles conhecem ou até para desconhecidos. Eles procuram não fazer mal de jeito nenhum, não roubam, não matam, fogem da mentira. Então, essas pessoas, muitas dessas pessoas que não conhecem a Deus verdadeiramente, não conhecem Jesus Cristo, elas têm a lei de Deus no coração delas. Quando que tem muitos que estão dentro da igreja, vivem na mentira, vivem na prostituição e não estão tentando mudar. Eles querem continuar daquele jeito. Então eu acredito que vamos ter muitas surpresas no final. Aquele que você achava que está salvo, às vezes não está, porque tem uma vida oculta e está feliz com essa vida oculta, gosta dessa iniquidade. E aquele que você olha e você acha, esse não está, mas ele tem um secreto com Deus e procura fazer as coisas de Deus. E aquele outro que você acha que está perdido na vida, ele às vezes tem a lei gravada em Deus e está fazendo muito mais para honrar a Deus do que aqueles que estão na igreja, que só falta eles ter uma clareza, um entendimento. Então eu acho que esse derramar do Espírito Santo, esse avivamento que pode acontecer a qualquer momento, vai trazer muitas almas para Deus. Então eu creio na salvação de muita gente. Mas a princípio a gente fica assim chocado. Eu agora procuro não ficar pensando mais nisso, se fulano, beltrano, conheceu Cristo, está salvo. É que a gente tem que fazer o que está no nosso alcance, né? Então eu tento levar testemunhos para ajudar aqueles que estão balançados, não sabem ainda como se aproximar de Deus. Né? Eu não tenho, o meu serviço é pouquíssimas pessoas, eu não tenho muito convívio fora assim da igreja, da família, então não tem nem para quem tá levando a palavra. E eu não sou aquele tipo de pessoa que fala, aquele tipo de pessoa dada a conversar. Então, se um dia Deus quiser que eu saia à rua para levar a palavra, Ele vai ter que me capacitar, o Espírito Santo vai ter que usar a minha boca para eu falar. Até mesmo aqui, para dar testemunho aqui, é o Espírito Santo que está me ajudando, porque eu não gosto de falar, eu sou fechada, sou quieta. Mas, como eu sou filha do Senhor, se Ele dá uma ordem, baixo a cabeça e obedeço, mesmo que seja difícil. Quem vai me capacitar a fazer alguma coisa é o Espírito Santo. Então aqui é Ele que está me estimulando, me ajudando a falar alguma coisa, é o Espírito Santo de Deus, não é eu. Porque por mim eu estava nesse momento fazendo qualquer outra coisa, menos dando testemunho. Mas é para a honra e glória de Deus, para que outros percebam que eles podem ter muito mais de Deus. E cada pessoa é de um jeito. Eu tive logo no início esse tipo de experiências, né? Esse arrebatamento de espírito no banho, né?
essas conversas com Deus a nível, né, de chacoalhar a vida do meu pai. Então, tudo isso eu fui começando a ter no início. Tem outras pessoas que vão ser diferentes. O meu marido foi totalmente diferente. O meu marido, ele se sentia uma pessoa totalmente fria, tá? Então, uma hora eu vou contar um pouquinho do meu marido. E ele, quando no início, ele não teve nada. Era uma frieza só. Mas, mesmo assim, ele ia na igreja. Porque ele se sentia bem na igreja. E o meu menino, ele continua ainda buscando, e ele está tendo outras coisas. Então, cada pessoa é diferente. Então, dentro da minha casa, somos 3. E cada um é um tipo de experiência totalmente diferente. Não sei por que Deus começou para mim mais coisas do que para eles. Mas hoje o meu marido tem algo a mais do que eu tendo esse tipo de experiência com Deus, não tive ainda. Então, cada um é de um jeito. Ninguém é igual a ninguém. Tudo tem um propósito correto, tudo tem uma perfeição de Deus, tempo certo. E Deus sabe o porquê das coisas. Então, cada pessoa ele tem um propósito, então ele vai caminhar de um jeito com aquela pessoa. Nós não somos todos iguais. Entendeu? Então ninguém tem que se preocupar, mas comigo isso não acontece. Ore a Deus, se você quer ter tal experiência, ore a Deus e peça. Mas escutem testemunho de outras pessoas e veja, às vezes tem um que vai ser semelhante com o teu, outros vão ser diferentes, mas tudo edifica. Porque todos nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a nossa cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Então uma pessoa do corpo vai ser a mão, outro vai ser o dedo, outro vai ser o pé. E ninguém é melhor que ninguém, porque tudo é necessário. Tudo faz parte do corpo, é importante para que o corpo se movimente. Então não se preocupe se a sua experiência é diferente. Eu conto para mostrar para vocês que tudo é possível para aquele que crê. Deus abençoe vocês.